Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Thiago Fete, eu sou aqui da Cedro Jurídico. Essa é a nossa 13ª aula do curso completo de Direito do Consumidor voltado para o exame de ordem, no qual a gente está analisando desde o primeiro e vai avançar até o último artigo do CDC. Então já segue a gente lá no Instagram da Cedro Jurídico, todos os dias a gente está postando conteúdo voltado para o exame de ordem relacionado a todas as matérias do exame, e também já se inscreve aqui no canal e ativa a notificação para você sempre receber esse conteúdo com antecedência. E nessa aula a gente vai começar a tratar das práticas comerciais que o Código de Defesa do Consumidor prevê. Nessa aula em específico a gente vai tratar das duas primeiras, que é a oferta e a publicidade. Então a gente vai cuidar dos artigos 29 a 38 do Código. E quando a gente começa a tratar das práticas comerciais, a primeira regra que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor é a do artigo 29. E esse artigo a gente já comentou na primeira aula, quando a gente trata das relações de consumo, dos requisitos para caracterização, para configuração dessa relação de consumo, e vale aqui a gente rememorar, vale aqui a gente lembrar. O que acontece é que a relação de consumo ela é formada por elementos subjetivos e elementos objetivos. E quando a gente fala dos elementos subjetivos, a gente está falando dos sujeitos, das partes que formam essa relação de consumo, que é justamente o consumidor e, de outro lado, o fornecedor. Nos elementos objetivos, você vai ter sempre um consumidor e um fornecedor vinculado a um produto ou a um serviço, que são esses elementos objetivos. Mas quando a gente trata lá do consumidor, a gente lembra que o consumidor não é apenas o destinatário final. A gente tem também algumas espécies de consumidores que são consumidores por equiparação. E é aqui que entra o artigo 29, porque o artigo 29 ele vai dizer que é consumidor todo aquele que é exposto a uma dessas práticas de consumo que a gente vai começar a tratar nessa aula e vai continuar avançando pela aula que vem. E então significa justamente que aquele que é exposto a uma prática de consumo, ele vai ter sobre si uma relação jurídica de consumo, ele vai ter em seu favor toda a proteção do direito do consumidor, com todas as suas garantias e direitos, ainda que ele nunca tenha firmado um contrato com um fornecedor. Quando a gente fala então de um consumidor por equiparação, é aquele consumidor que nem sempre, não necessariamente firmou um contrato para ter em seu favor a proteção do direito do consumidor. Então imagina, e é justamente por essa regra que, por exemplo, um consumidor que nunca firmou um contrato com uma empresa de telefonia ou com uma empresa qualquer que preste um serviço de consumo, tem o seu nome sujo, o seu nome inscrito num cadastro de proteção ao crédito, e é por isso que esse consumidor vai conseguir demonstrar o seu direito, que, por exemplo, nunca contratou com uma empresa dessa, e reclamar uma indenização com base no CDC, por conta desse artigo 29. Ele é um consumidor equiparado, porque ele foi exposto a uma prática comercial ilícita, uma prática comercial ilegal, que portanto dá a ele essa proteção do direito do consumidor. E explicado então esse primeiro conceito do consumidor para equiparação, a gente passa para a primeira das práticas comerciais, que é essa prática da oferta. A oferta no CDC ela é regulada lá nos artigos 30 a 35 do Código, e oferta ela é uma declaração inicial de vontade direcionada à realização de um contrato. E quando a gente fala que é uma declaração inicial de vontade, significa que não tem forma. Essa oferta de consumo ela pode ser verbal, ela pode ser pela internet, por um post de Instagram ou desses sites que comercializam produtos, de aplicativos que comercializam produtos. A oferta para o CDC ela não tem forma. E lá no artigo 30, que é o primeiro desses artigos que tratam da oferta, a gente tem uma regra muito importante, que também é um princípio, que é a regra da vinculação contratual. Significa que a oferta de consumo formulada por um fornecedor, ela não pode ser revogada, o que difere um pouco do Código Civil quando ele regula lá a oferta, que ele traz algumas hipóteses nas quais a oferta pode ser revogada. Só que para que essa oferta ela vincule o fornecedor, para que ela seja uma oferta vinculativa que impede essa revogação, o código no próprio artigo 30 exige que, além dela ser publicada, dela ser exteriorizada para o mercado de consumo, ela tem que ser minimamente precisa. E quando ela fala precisa, é conter todas as informações de um contrato que vai ser eventualmente celebrado. Isso significa também que quando a gente fala que a oferta ela vai integrar o contrato que vai ser celebrado, um contrato de consumo, ainda que ele não tenha todas as condições expressas da oferta,
esse contrato vai ter em seu interior, ele vai ter dentro do seu regramento jurídico todas aquelas condições da oferta. O que eu quero dizer? Ainda que as cláusulas do contrato não digam expressamente o que a oferta dizia, a oferta faz parte desse contrato e fazendo parte desse contrato traz uma proteção até maior para o consumidor. Passada então a explicação desse primeiro conceito do artigo 29, que traz esse conceito do consumidor equiparado, sendo aquele que é exposto à prática de consumo, a gente vai entrar efetivamente na primeira das práticas comerciais, que é a prática da oferta, que está regulada lá no artigo 30 a 35 do CDC. E quando a gente começa a falar de oferta, a gente tem que entender que nas relações de consumo, a oferta é toda a declaração de vontade que é direcionada à realização de um contrato. E pelo próprio conceito doutrinário dessa oferta, a gente consegue compreender que a oferta ela não tem forma. A oferta ela pode ser verbal, ela pode ser por escrito, ela pode ser realizada por qualquer meio, entre presentes ou ausentes, por meio visual, audiovisual ou simplesmente por uma imagem, por um outdoor. A oferta ela é livre no sentido de sua forma e no sentido jurídico para as relações de consumo. E lá no artigo 30, que é o primeiro desses artigos que vai tratar da oferta no CDC, a gente tem o princípio da vinculação contratual, a regra da vinculação contratual. E quando a gente fala de vinculação contratual, significa que a oferta, em regra, ela não pode ser revogada pelo fornecedor de serviço ou de produto. E o código também diz que para que ela não possa ser revogada, ela tem que ser suficientemente precisa e pode ser veiculada, como eu disse, de qualquer forma. E ela vai também integrar o contrato que vai ser celebrado. Então vamos por partes. Quando a gente fala que a oferta ela não pode ser revogada, esse sistema jurídico da oferta do CDC se difere daquele que a gente tem no Código Civil, porque o Código Civil, quando ele trata da oferta e lá firmada no Código Civil entre particulares e fora de uma relação de consumo, lá estão reguladas algumas hipóteses nas quais a oferta ela pode ser revogada, ela pode ser declinada, e já que no CDC não, porque a regra do artigo 30, como a gente vem dizendo, é de que a oferta ela vincula, ela obriga o fornecedor a firmar um contrato com o consumidor depois do momento que ela foi depois que essa oferta foi jogada no mercado de consumo. E a segunda parte aqui que a gente tem que entender é que as condições dessa oferta, elas fazem parte do próprio contrato de consumo, ainda que esse contrato de consumo ele não diga com todos os seus termos o conteúdo que a oferta tinha. Então eu explico. Imagina que a oferta ela tem uma condição para o consumidor maior do que o próprio contrato prevê. Essa condição favorável que está lá na oferta, ela vai integrar o contrato de consumo também em benefício do consumidor. E lá nas primeiras aulas desse curso a gente falou que os artigos 4º e 6º do Código, quando ele traz os princípios e os objetivos das relações de consumo, da Política Nacional das Relações de Consumo, e no artigo 6º, os direitos básicos do consumidor, esses dois artigos, o 4º e o 6º, eles representavam como se fosse um esqueleto, um sumário do que é o Código de Defesa do Consumidor, porque aqueles direitos eles são desdobrados, eles se respingam por todo o Código de Defesa. E aqui nesse artigo 30 ele é um belo exemplo disso, porque esse direito do artigo 30 ele é só um desdobramento daquele direito à informação, que está lá no artigo 6º, inciso 3, e do princípio da transparência, que está no artigo 4º, no próprio caput. E quando a gente fala de oferta, a gente fala que a oferta ela tem que ser vinculativa, ela obriga o fornecedor, a gente tem que analisar obrigatoriamente a questão do puffing, ou do puffing em inglês. E o puffing, na verdade, ele é um exagero publicitário. Porque, eu falei para vocês que a oferta ela tem que ser suficientemente precisa para que ela vincule um contrato de consumo. Só que é muito comum na prática comercial que exista um exagero publicitário. Então é aquele slogan, esse automóvel é o melhor automóvel do mundo, esse sapato é o sapato mais confortável do planeta. Esse exagero publicitário, ele é permitido, ele é aceito pela jurisprudência e pela doutrina do direito do consumidor, porque além de ser uma prática comercial, esse exagero publicitário, na maioria das vezes, ele não é possível, ele não é passível de ser precisado, ele não é passível de ser identificado. Porque, como eu disse, o que vincula o fornecedor é uma oferta suficientemente precisa. E quando a gente fala, por exemplo, que esse é o melhor carro do mundo, ou que esse é o sapato mais confortável do mundo, esse é um critério tão subjetivo que ele jamais vai poder ser precisado, ele vai ser tratado de forma objetiva.
E por isso mesmo o puffing, esse exagero publicitário, ele não obriga o fornecedor que veicular ele e ele é perfeitamente tolerado no sistema jurídico de consumo. A doutrina também explica que ele é uma espécie de dolus bonus, ou seja, é uma espécie dolosa de dolo que é permitida no sistema jurídico, no ordenamento jurídico. Ele não é aquele dolo que é um vício de consentimento que leva à anulação de um negócio jurídico, que pode levar à anulação de um negócio jurídico. Até mesmo porque um homem médio, a doutrina explica, ele não vai acreditar piamente, verdadeiramente aquela informação, que aquele exagero publicitário ele reproduz realmente a realidade, de que aquele carro que ele está comprando é o melhor carro do mundo, ou de que aquele sapato, no nosso exemplo, é o melhor sapato do planeta. E continuando aqui a nossa análise, no artigo 31 a gente vai ter um que na verdade é um detalhamento desse artigo anterior, um detalhamento desse artigo 30, que ele detalha o direito à informação. Esse artigo 31 ele vai falar que todo produto e todo serviço ele vai ter que ter informações claras e precisas sobre as suas condições, sobre o seu uso, sobre as cautelas que o consumidor tem que ter, e isso tem que estar em língua portuguesa. Se você já comprou ou já viu algum produto importado, é muito comum que em rótulos de shampoo, em automóveis, o manual de instrução ou aquele rótulo, até em alimentos a gente vê isso eventualmente, o rótulo original ele está numa língua estrangeira, mas existe um rótulo colado, um adesivo que é posto nesse produto para que o consumidor consiga entender, obviamente, sobre o que se trata, qual que é a composição, qual que é o modo de uso, a validade e várias outras características sobre esse produto. E isso por conta desse artigo 31, que vai falar que as informações devem ser claras, precisas e em língua portuguesa. E essas informações, quando o código fala que ela tem que ser clara e precisa, ele dá alguns exemplos do que tem que conter nessa língua portuguesa, no português, para que o consumidor consiga entender. Então lá vai ter que ter sobre a quantidade, a qualidade, a composição, o preço, a garantia, o prazo de validade, a sua origem, os riscos à saúde e à segurança do consumidor. E também fala nesse artigo que os produtos refrigerados eles vão ter que ter informações gravadas de forma indelével. Eu consigo imaginar aqui um pacote de laticínio no supermercado ou um pacote de leite. Aquelas informações que estão na embalagem do produto, elas têm que ser de tal forma que elas não se percam, ou seja, elas devem ser indeléveis pela própria dicção do código, pela própria redação do código. Já no artigo 32, a gente tem também uma regra importantíssima que vai tratar sobre os componentes de reposição. E componente de reposição é aquela peça de reposição para que um produto ele possa ser consertado depois de algum tempo, caso alguma peça se quebre ou simplesmente dê algum problema e precise ser reposta. Esse artigo ele vai falar que os fabricantes e importadores eles devem assegurar os componentes de reposição, as peças de reposição, enquanto o produto for fabricado ou importado. Eu acho que até aí não gera maior dúvida. Se um produto está sendo comercializado, ele tem que ter também as peças de reposição para que seja possível realizar reparos nele. Agora, o mais interessante aqui são duas questões. A primeira é que o comerciante ela fica de fora. Vocês reparam que algumas vezes o código ele utiliza a expressão fornecedores, e quando ele fala fornecedores, ele está querendo dizer todos os fornecedores da cadeia de consumo, que vai envolver o importador, o fabricante, o comerciante e qualquer outro fornecedor. E às vezes ele usa a expressão específica de alguns fornecedores. E no artigo 32 ele vai falar fabricantes e importadores, ou seja, os comerciantes ficam de fora dessa obrigação de manter as peças de reposição. Significa que o consumidor, por exemplo, numa ação judicial, ele vai ter que propor essa ação judicial para reclamar uma peça de reposição apenas contra o fabricante ou o importador e nunca contra o comerciante. E a segunda questão que é interessante aqui é que o parágrafo único ele fala que interrompida, cessada, finalizada essa fabricação ou importação desse produto, as peças de reposição elas devem ser fornecidas, só que durante um prazo razoável fixado na lei. Então aqui é uma situação em que o Código de Defesa do Consumidor ele joga para a legislação, ele joga para a lei a obrigação de fixar um prazo pelo qual as peças de reposição daquele produto que já deixou de ser fabricado ou importado, o prazo pelo qual essas peças deverão ser fornecidas no mercado de consumo. E a questão é que essa lei ela nunca foi criada, essa lei nunca foi editada. Então o que a doutrina aponta que nessa situação, depois que um produto saiu de linha, por assim dizer, as peças de reposição elas deverão ser fornecidas a partir de um critério da vida útil.
Esse critério da vida útil a gente já explicou em outras aulas, mas ele significa basicamente que todo produto ele tem uma expectativa legítima de vida, uma expectativa pela qual o consumidor ele pode razoavelmente esperar que aquele produto vá funcionar. Então, um televisor é razoável que se espere que ele funcione durante talvez 4 ou 5 anos. Mas se eu falar que um televisor, uma televisão, ela vai durar apenas um ano, acho que todo mundo vai concordar que é um prazo muito pequeno. E vocês percebem também que essa é uma análise muito subjetiva, porque ela vai depender de uma análise de quem interpretar um caso concreto para determinar se um produto ele está ainda dentro do seu prazo de vida útil ou se ele está fora do seu prazo de vida útil. E a questão é, dentro desse prazo de vida útil do produto, pela regra do artigo 32, parágrafo único, o fabricante e o importador vai ter a obrigação de fornecer essas peças de reposição para o consumidor. E é por isso também que um produto que tenha muitos anos de mercado, o fabricante ou o importador não tem a obrigação de fornecer peças. Então, um automóvel que já saiu de linha há 20 anos, o fabricante original desse automóvel não vai ter a obrigação de fornecer peça para reposição. Essa é a lógica desse artigo. No artigo 33, a gente tem uma regra que ela até parece um pouco fora de data, ela parece um pouco ultrapassada, mas que não é se a gente compreender qual que é a finalidade dela, qual que é a ratio por trás dessa norma. O artigo 33 ele vai falar que na oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, nas compras por reembolso postal, o nome do fabricante e o endereço do fabricante tem que constar da embalagem do produto e de todos os papéis utilizados na comercialização. Essa é a redação que o código traz. Significa que se um consumidor adquire alguma coisa por telefone ou por reembolso postal, pela via postal, pelo correio, por assim dizer, o nome do fabricante e o endereço vai ter que estar em todos os papéis que o consumidor tiver contato relacionados àquele produto. Mas o mais interessante aqui, na verdade, é a questão do parágrafo único, porque o parágrafo único desse artigo ele vai dizer que é proibida uma publicidade de produto ou serviço por telefone na qual a chamada, no qual a ligação ela seja onerosa para o consumidor, que ela tenha um custo para o consumidor. É difícil a gente imaginar que um fornecedor ele vai telefonar cobrar para o consumidor, para alguém, para oferecer um produto ou um serviço. Isso acho que nunca acontece, se acontecer deve ser extremamente raro, mas aqui a intenção dessa norma, e por isso que eu falei que ela se torna muito mais prática, muito mais perceptível no mundo, se a gente compreender a ratio, é de que a publicidade para o consumidor, a finalidade dessa norma é de que a publicidade para o consumidor, a oferta para o consumidor, ela não pode ser onerosa. O consumidor ele nunca pode pagar para ouvir propaganda. Essa é a lógica por trás desse artigo. Então, se você telefona para uma empresa de um serviço de telefonia ou qualquer outra, você não pode, nessa ligação que você está reclamando um vício desse produto ou serviço, ter uma publicidade, porque você está arcando com uma ligação e ainda assim sofre a publicidade. Essa é a lógica por trás da norma. E no caput, quando ela exige que todos os papéis com quais o consumidor tenha contato contenham um nome e um endereço, significa também para que o consumidor possa identificar plenamente com quem está contratando. Então, se a gente trocar a expressão reembolso postal por e-mail, um contrato finalizado por e-mail, vai significar que esse e-mail, por essa regra e por uma interpretação analógica que traz um contexto histórico e atual também, vai ter que ter o nome do fabricante e o seu endereço para que o consumidor saiba com quem está contratando. Lá no artigo 34, vai dizer que o fornecedor, e aqui é como eu vinha dizendo, o fornecedor é todo fornecedor, inclusive o comerciante, o fabricante, o importador, o produtor e por aí vai. Ele vai ser solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos e representantes comerciais. Todo aquele fornecedor que se utiliza de alguém interposto, de um funcionário interposto, por assim dizer, ele vai responder pelos atos dessa pessoa e vai responder de forma solidária. O código fala que tanto esse preposto, tanto esse representante comercial, quanto o próprio fornecedor vão responder pelos atos de consumo que prejudiquem o consumidor e que lhe tragam prejuízo. E no artigo 35 a gente tem, na verdade, uma regra que se torna uma garantia. Porque lá no artigo 30 a gente aprendeu que a oferta suficientemente precisa, ela vai vincular o fornecedor de produto ou de serviço. Mas é evidente que, por óbvio, que essa oferta ela pode ser descumprida, ela pode ser negada. E esse artigo 35 ele vai dizer, então, que
Se o fornecedor ele recusar a oferta de uma publicidade, de uma oferta, se ele recusar o cumprimento de uma oferta suficientemente precisa, o consumidor vai ter a sua escolha, o direito de exigir o cumprimento forçado dessa obrigação nos termos da oferta, ou aceitar um produto ou serviço equivalente, ou rescindir o contrato, reaver a quantia que foi paga com atualização monetária e perdas e danos, por exemplo, dano moral se existir, se houver perdas e danos. O código aqui não fala no artigo 35, mas é possível, por uma interpretação analógica lá do artigo 18 do CDC, que se não existir o mesmo produto ou o mesmo serviço, o consumidor receba um produto ou serviço de qualidade inferior ou superior. E aí, nesse caso, o consumidor vai ter o direito de reaver parte do valor que ele foi pago, se ele recebeu algo que foi de qualidade inferior, ou pagar a diferença caso ele receba algo de qualidade superior. Essa é a lógica por trás do artigo do próprio sistema de proteção do consumidor. E quando a gente fala de que o consumidor ele tem direito a exigir forçadamente, ou seja, exigir até mesmo por ação judicial, o cumprimento de uma oferta que foi recusada pelo fornecedor, a gente tem que interpretar essa regra sob a luz a partir de uma questão da boa-fé objetiva. E eu explico. A boa-fé objetiva ela é um princípio das relações de consumo, ela está lá no artigo 4º, no inciso 3, e ela vai exigir de ambas as partes, ou seja, do consumidor ou do fornecedor, que elas atuem com um padrão ético de conduta, ou seja, com uma lealdade, para que as trocas dentro de um contrato elas tenham uma equivalência e elas sejam justas, para que esse contrato ele seja transparente, para que ambas as partes forneçam um dever completo de informação uma à outra, para que elas prestem todas as informações sobre esse produto, sobre esse objeto do contrato que está sendo tratado. E quando eu falo que é ambas as partes, como eu já mesmo disse, e eu reforço aqui, é tanto o consumidor quanto o fornecedor vão ter que agir com boa-fé objetiva, com lealdade. Isso significa que um fornecedor, eu falei lá no artigo 30 no começo da explicação sobre oferta, que ele é obrigado a cumprir uma oferta suficientemente precisa que ele faça. Mas é evidente, por uma questão de boa-fé e por uma interpretação completa desse código, uma interpretação analítica do CDC, que ele não vai ser obrigado a cumprir uma oferta na qual haja uma evidente lesão à boa-fé objetiva, na qual a boa-fé objetiva não seja cumprida. Então eu vou dar dois exemplos para que vocês consigam compreender. Imagina que uma concessionária de carro, de automóvel, ela faça uma oferta de que um determinado automóvel ele seja vendido a 1 centavo. Isso é um caso da jurisprudência, é um caso real. É evidente que o consumidor não vai ter o direito de comprar um carro a 1 centavo, porque o homem médio, eu diria qualquer pessoa, né? Mas o homem médio, que é um critério jurídico, ele vai saber que um carro custa mais que 1 centavo e ele não vai ter direito a exigir o cumprimento forçado dessa obrigação por uma questão de lealdade, por uma questão de boa-fé. Caso ele tivesse esse direito, haveria uma evidente lesão à boa-fé. Um segundo exemplo, também real, e que talvez seja mais conhecido por todos, é uma loja de varejo, uma loja dessa que vende móveis, que perguntava quanto que o consumidor queria pagar para comprar um determinado produto. É também lógico que, ainda que essa publicidade, que essa oferta, ela trouxesse um caráter de que haveria uma mudança, uma flutuação do preço que o consumidor pudesse pagar pelo produto, o consumidor não poderia escolher efetivamente qual que é o preço que ele quer pagar por esse produto, porque essa condição puramente potestativa, escolher exclusivamente o consumidor qual que é o preço do produto, haveria uma evidente lesão à boa-fé, porque existem produtos mais caros e com certeza haveria alguém que tentaria tirar vantagem disso. E é justamente isso que a boa-fé objetiva busca impedir em toda relação obrigacional, em todo o direito das obrigações e também aqui nas relações de consumo. Um segundo exemplo, que não é tão extremado quanto esse primeiro, é o que acontece muito no comércio online, nesse comércio pela internet. É muito comum que um produto ou um serviço ele seja fornecido, ele seja ofertado na internet, mas com um preço que é inferior, que não corresponde à real qualidade daquele produto ou serviço. Então imagina um computador que ele tenha um preço médio de 7, 8 mil reais, um computador caro, renomado. E eventualmente esse computador é anunciado por uma loja de varejo na internet a um preço, por exemplo, de R$ 1.500. R$ 1.500 para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, não é um valor pequeno, até mesmo para um computador. Só que quando a gente está tratando de um produto que custa muito mais, que custa, no nosso exemplo, de 7, 8 mil reais, o consumidor ele não vai ter direito ao cumprimento forçado dessa obrigação de
contratar, de comprar esse computador a R$ 1.500, porque haveria uma evidente lesão à boa-fé, a essa lealdade, a essa justeza que o código exige para as relações obrigacionais. Ainda então que o artigo 30 diga que a oferta precisa, veiculada, ela obriga o fornecedor a finalizar um contrato, a cumprir um contrato, não vai se exigir que ele cumpra esse contrato caso haja uma lesão à boa-fé objetiva. Esse tema ele cai bastante, ele é recorrente na jurisprudência, ele é recorrente na prática e ele tem bastante cara de uma segunda fase de prova escrita de direito civil do exame de ordem. Esse princípio da vinculação contratual, então, ele é justamente uma garantia do consumidor. E como garantia, como direito, ele não pode ser exercido de maneira abusiva, porque o próprio Código Civil, o direito em geral, ele tem essa vedação a vedação do uso abusivo de um direito, né? O abuso de direito desde 2003, desde 2002, com o Código Civil de 2002, ele é um ato ilícito lá no artigo 187, que vai dizer que o ato ilícito ele se caracteriza também caso o titular de um direito exerça esse direito excedendo o limite do fim econômico ou social desse direito. Então, o direito exercido de maneira extrapolando sua finalidade social, sua finalidade de sua própria existência, como aqui esse princípio da vinculação contratual, ele não vai poder ser cumprido porque vai haver um abuso de direito. No artigo 38 do Código, a gente vai ter a regra de que o ônus da prova sobre a veracidade e a correção da informação da publicidade, da comunicação publicitária, vai caber esse ônus da prova a quem patrocinar essa mensagem. E quem patrocina uma mensagem publicitária vai ser sempre um fornecedor de produto ou de serviço. Significa que a verdade do que está ali exposto não tem que ser comprovada, por exemplo, pela agência publicitária que criou a mensagem e também não tem que ser comprovada pelo próprio consumidor. Então significa que numa ação judicial ou até mesmo num procedimento administrativo qualquer, não é o consumidor que vai ter que demonstrar que uma publicidade é inverídica, que uma publicidade é falsa. Quem vai ter que demonstrar, pelo contrário, que essa publicidade ela é verdadeira, vai ser o fornecedor de produto ou de serviço. Isso é o que o código diz quando fala que o ônus da prova é patrocinado a verdade e a correção da informação publicitária. Quem tem o ônus da prova vai ser o fornecedor. E quando ele fala isso, que o ônus da prova é de quem patrocina a mensagem, isso também tem uma consequência no direito processual civil, no processo civil, porque a gente já tratou aqui na aula de direitos básicos do consumidor que o ônus da prova ele pode ser invertido ou judicialmente, caso exista uma verossimilhança das alegações ou uma hipossuficiência do consumidor, ou caso a lei assim preveja, porque a regra estática do ônus da prova de que quem alegra deve comprovar, ela é alterada, ela pode ter esse ônus invertido ou pela lei ou judicialmente. E é justamente, como eu disse, um desses casos é o artigo 38, porque o artigo 38 diz que o ônus da prova sobre a veracidade e a correção da informação cabe a quem patrocina. E quando o código ele traz nesse artigo dois elementos, a verdade e a correção da informação. E a informação verdadeira, acho que é fácil entender, é que a informação ela seja realmente corresponda à realidade daquele produto ou serviço, corresponda ao conteúdo daquele produto ou do serviço e não seja falsa, não seja enganosa. E quando a gente fala da correção, de que a responsabilidade pela correção da informação é de que quem patrocina, o código está tratando do seguinte: é evidente que uma publicidade ela pode desrespeitar os valores que o código traz, desrespeitar o conteúdo, as normas legais que o código traz, ou que a própria regulamentação publicitária privada pelo CONAR, por exemplo, traz. E caso isso aconteça, quem vai ter que fazer a correção dessa informação, quem vai ter que lançar uma nova publicidade adequada agora ao sistema jurídico, é quem patrocinou, que, como eu disse, vai ser sempre um fornecedor de produto ou de serviço. E a última questão que a gente tem que tratar quando a gente fala de publicidade é a publicidade comparativa. A publicidade comparativa ela não é prevista nos artigos do CDC, o CDC não traz um regramento em si, mas o CONAR, pelo Código de Regulamentação Publicitária, ele traz um regramento para isso, e a lógica é a publicidade comparativa, que é justamente aquela que compara dois produtos ou serviços ou melhor,
um produto ou serviço com outro ou outros de outra marca, ela é possível, a jurisprudência também acolhe, permite que ela exista, só que essa publicidade ela tem que ter uma base válida, ela tem que ter uma base objetiva, ou seja, ela não pode ser excessivamente subjetiva e ela não pode ter um fundo psicológico, um fundo emocional muito forte. Então essa publicidade comparativa ela vai ser possível, mas desde que ela seja, eu friso aqui, objetiva. Então, se um fornecedor de produto ou de serviço quiser comparar dois automóveis, ele vai ter que comparar dados objetivos, dados técnicos como espaço interno, um porta-mala, uma potência de motor, economia de combustível. Se forem dois telefones celulares, a mesma coisa, a quantidade de processamento, qual que é a qualidade da câmera. São dados objetivos que não podem ser em excesso subjetivo ou apelando para elementos emocionais ou psicológicos. Um pouco disso se admite, mas não tanto. É o que a jurisprudência vai falar e o próprio CONAR sobre essa publicidade comparativa. Pessoal, é isso sobre essa primeira aula e na próxima, primeira aula sobre práticas comerciais, e na próxima aula a gente vai continuar tratando das práticas comerciais, em específico do artigo 39 das práticas abusivas. Muito obrigado por assistirem até aqui e é isso aí. Valeu!